nós fomos educados de maneira violenta. E nós reproduzimos essa violência conosco, com os outros e depois com os nossos próprios filhos. Se nós não estivermos atentos a essas práticas e a essas questões todas, o que vai acabar acontecendo é a gente perpetuar por mais uma geração, pelo menos, esse problema e esse sofrimento. Mas se nós tivermos coragem de olhar esse assunto de frente, podemos interromper em nós essa corrente antiga, né, de violência contra as crianças, de violência contra as pessoas, de pessoas acostumadas a serem violentadas e, por consequência, a violentarem outras. A cultura de paz, né, começa dentro de casa. Para falar sobre tudo isso, eu estou aqui hoje com uma mulher que é papisa no assunto da educação não violenta, a Elisama Santos. Elisama, você está por aí, querida? Olá, que coisa boa estar aqui, Raquel, que coisa boa conversar com alguém que faz uma política que a gente acredita de uma forma diferente, né? Então é um prazer estar aqui trazendo esse tema tão importante, né? Falar de educação está diretamente ligado no mundo que a gente quer construir, né? Nós não vamos construir um mundo mais pacífico enquanto nós utilizarmos métodos educativos que são baseados na punição, na dor e na violência, né? É muito dito que educar é dar limites. Educação não violenta concorda com isso? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que muita gente acha que não é violento. Porque a gente entendeu a violência como os padrões básicos do bater e do gritar. E aí, digamos que tem aquelas poucas pessoas que não fazem isso, mas aí você usa aquela base da chantagem emocional, de se você não fizer, a mamãe vai ficar muito, muito triste com você, de despertar culpa de diversas formas. Isso também é violência. A gente tem uma educação, a gente recebeu uma educação que é violenta. E o nosso padrão é esse. O nosso padrão é usar a culpa, a dor e a punição para conseguir o que a gente quer. A educação não violenta é uma educação em que eu saio do binômio recompensa e punição. Eu quero educar alguém que é responsável, que conhece os próprios sentimentos, então a base de tudo é a inteligência emocional, que conhece os próprios sentimentos, que sabe lidar com os próprios sentimentos, que respeita o outro sem se desrespeitar. Vai ter limite? Vai. Eu não gosto da expressão colocar limite na criança. Eu gosto de pensar que a gente demonstra, apresenta os limites das relações e do mundo. Porque toda relação saudável tem limite. Se não tem limite, amor, estamos falando de uma relação abusiva. Relações saudáveis têm limites. Né? Relações saudáveis têm limites. Eu sempre falo com os pais, ter filhos não é brincar de massinha de modelar. Eu não ganhei uma massinha de modelar para eu tornar do jeitinho que eu acho que ela deveria ser, da forminha que eu acho que ela deveria ser. Não é assim que funciona. Eu ganhei um ser humano pronto, completo e complexo. O meu exercício enquanto mãe é ajudá-la a lidar com quem eles são para que eles vivam bem em comunidade. Pois é muito, não sei qual seria o termo mais razoável, mas é muito autocentrado, é muito como se fosse o filho como um objeto da minha vaidade, né? Então eu quero que ele seja o filho do qual eu me orgulho, o filho que eu sonhei, o filho que eu gostaria de ter. Não é que eu acolho o filho que eu recebi. Que eu tenho. Né? O filho que a gente idealizou, que a gente gestou, idealizou para quem gestou, né? Mas é o filho que eu idealizei, de certa forma. Que eu pensei, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser... Cara, ele não veio pro mundo. Essa criança que eu tô educando é outra coisa. É um ser que nunca houve, nunca haverá ninguém igual. Quando a gente fala em educação não violenta, essa educação que enxerga que eu estou um pedacinho da vida dessa criança com ela. E que esse pedacinho é um pedacinho que eu a oriento e ajudo a aprender a lidar consigo e com o outro, para quando ela sair da minha casa e para as relações, ela saiba atuar, respeitando o outro e, mais uma vez, não se desrespeitando no meio do caminho. Porque não é o que a gente sabe fazer. A gente normalmente está nas relações fazendo tudo pelo outro e esperando que, em troca, o outro faça algo por nós. O outro perceba e adivinhe nossos desejos. Exatamente. A gente não tem nem que falar. Leia os nossos pensamentos. Isabel Lousada falou aqui há algum tempinho, coloquei na tela já, se negociar é o ponto. Quando a gente fala que as duas partes colocam limites, a gente está falando de negociação? Olha, existe o que é negociável e o que não é negociável na educação. O
Porque nós somos os pais. Existe um lugar ali de mais experiência, de tempo de vida, de mais conhecimento psicológico, mais conhecimento de mundo, e que eu preciso cuidar dessa criança. Existem coisas que vão ser negociadas e existem coisas que não vão ser negociáveis. Cada família estabelece o que é negociável, o que é negociável, ou não é negociável. Então, nas pequenas coisas da minha casa, por exemplo, riscar na parede, inegociável. Não existe contraproposta. Ninguém risca na parede de casa. Não risca e acabou. Sinto muito, eu posso estar matando um artista plástico dentro deles, mas é a vida. Na minha parede ninguém risca. Agora, qual que é a diferença? Quando a criança relutar, quando ela chorar, quando ela questionar, eu não vou levar para o lado pessoal, achar que ela está me desrespeitando e ignorar o sentimento dela. Eu vou acolher esse não, eu vou acolher esse choro e eu vou entender que aquele ser humano tem todo o direito de se frustrar e de demonstrar essa frustração. Porque a educação da forma que nós vemos normalmente é uma educação que ignora os sentimentos dos nossos filhos. Ignora o direito à humanidade, o direito de sentir raiva, o direito de falar eu não gosto de você. Que a gente normalmente não respeita. E cada vez que eu respeito e que eu demonstro, tudo bem você sentir isso, alguns comportamentos não são admissíveis, então tudo bem você sentir raiva, você só não pode bater. Mas cada vez que eu mostro para a criança que todos os sentimentos são válidos e que a gente escolhe como vai agir diante dos sentimentos, eu estou criando alguém muito mais capaz do que a nossa atual geração. Porque os pais chegam para mim, Raquel, e falam, mas como é que eu não fico nervosa, Elisama, com essa criança? Eu faço, tudo bem ficar nervoso. Você não pode ficar nervosa. De onde você tirou a ideia de que você tem que ser bunda? Você não tem que ser bunda, você pode ficar nervosa. Agora, o que eu faço com a minha raiva? O quanto eu me responsabilizo com essa raiva e o quanto eu derramo no colo do outro. E cada vez que a raiva vem e que eu respiro fundo e que eu lido com a minha raiva, os meus filhos aprendem a lidar com a raiva deles. Eu fui criada, não com muita violência, mas eu fui criada com chinelada, com tapa e com cintada. Meu pai tá aqui, não quero falar muito alto. E quando meus filhos nasceram, alguns comportamentos para mim eram quase automáticos, sabe? Sim. Eu me envergonho em dizer, mas quando eles eram meio pequenininhos, assim, o tapinha fazia parte. E quando eles começaram a entender as coisas, eu tive que ensiná-los que isso era errado, para eles me censurarem. E aí eu consegui, com a ajuda deles, a tirar esse hábito. Existe um lugar sadio para a violência? Se existe, onde ela pode existir? Pergunta mesmo, assim. Olha, eu entendo que a gente precisa primeiro diferenciar a agressividade, que ela é natural e saudável de diversas formas, da violência em si. Então, se eu consigo diferenciar primeiro a agressividade da violência em diversas situações, eu vou estar com raiva, eu vou estar com os meus músculos tensos e com tudo aquilo que a gente associou à violência falando, mas eu não vou estar tendo gestos violentos. Porque eu posso usar isso para ser uma boa líder em determinadas situações, para botar a galera para cima, para frente. Eu posso usar isso para conquistar coisas, eu posso usar isso de diversas formas. A agressividade que me faz sair do lugar. A gente não pode ser apático. Agora, a violência em si, ela é legítima defesa, em situações extremas. Eu acho que a consciência do que eu faço, de não falar, eu te bati porque você está me pedindo para te bater. Como os nossos pais faziam, né? Você está me pedindo para lhe bater. Bati porque você pediu. Então, assim, eu me perdoe, mas você também, que eu coloco o outro como autor, coautor do meu gesto, né? Esse pedido de perdão de, mas você também. Então, assim, você sentiu a dor e tome também a culpa pelo que eu estou sentindo. Então, quando eu tenho a consciência de que a decisão de estar sendo agressivo, raivoso, o que é que seja, é minha e que ela tem consequências, eu não faço isso na relação com meu filho. E esse reconhecimento em nós é importante para que a gente possa reconhecer no filho. É uma coisa Sim. só. Se a gente nega na gente, a gente também não é capaz de reconhecer no filho. Às vezes você começa a exercitar isso pelo filho e ganha de presente um autoconhecimento. Ou começa pela gente e consegue estender isso para o filho. Enfim, são coisas... É uma coisa só, muito né? Muito entrelaçadas. Eu não consigo separar a forma que eu lido comigo totalmente da forma que eu lido com os meus filhos. Eu não vou separar. Então, essa minha voz que me julga, que me critica, etc. Ela normalmente, nos momentos de crise, ela vai falar com os meus filhos também. É por isso que o exercício de olhar para mim, de acolher as minhas dores,
de acolher meus sentimentos que cabem no cartão do Dia das Mães e meus sentimentos que não cabem no cartão do Dia das Mães, ela me faz uma mãe melhor, uma mãe mais empática. Eu consigo, se eu me vejo para além das projeções, das idealizações que eu fiz para mim, eu consigo enxergar a minha criança para além das minhas projeções para ele.